Agora nós vamos falar sobre um sinal vital que é importante, que é a glicemia. Mas para falar de glicemia, a gente vai ter que entrar num assunto chamado diabetes. Bom, a diabetes é uma doença caracterizada pelo quê? Pelo aumento da glicose no sangue. E aí esse processo da aumento da glicose no sangue é chamado de hiperglicemia. E a gente sabe que quem controla essa glicose no sangue é a ação de um hormônio. E esse hormônio é controlado por quem? Pelo pâncreas. O que o pâncreas faz? O pâncreas libera secreta esse hormônio, tanto exógeno como endógeno, e esse hormônio secretado, chamado de insulina, ele se liga nas moléculas de glicose e traz essa molécula de glicose para dentro da célula. Para quê? Para essa célula ter energia e você poder comer, andar, subir, descer, falar. Então, assim, o nosso corpo todo é controlado por hormônios, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação à alimentação, em relação aos hormônios que a gente está produzindo, ter o controle desses hormônios, principalmente os hormônios secretados pelo pâncreas, que são quais? São a insulina e o glucagon. Então, esses são os hormônios principais que nós utilizamos como fonte de energia. Então, o pâncreas, ele acaba secretando esses dois hormônios para quê? Para fazer o controle. E aí, o controle na produção da insulina é o que vai estimular a célula a trazer essa glicose circulante para dentro da corrente sanguínea. E a gente utiliza essa glicose de que forma? Na forma de energia, para a gente poder fazer as nossas funções diárias. E aí, a hiperglicemia, ela é um distúrbio causado por uma condição de alimentação inadequada, entendeu? Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que a pessoa pode nascer já diabética, ou a diabetes tipo 2, que é uma diabetes que é adquirida. E hoje os estudos frequentes, os estudos atuais, comprovaram através de estudos epidemiológicos que o mundo e o Brasil estão caminhando para números abusivos em relação à diabetes. Por quê? Por conta da alimentação inadequada. Então a gente precisa ter muito cuidado na questão de se alimentar, cuidado com os alimentos que vão ser ingeridos. Por quê? Porque a gente sabe que o alto consumo desses alimentos, principalmente os industrializados, pode causar uma patologia, essa doença, que é a doença crônica chamada diabetes, e ela não tem cura, e você vai ter que passar o resto da vida tomando uma medicação e tentando controlar a sua glicemia. Olha só, se você estiver sentindo alguns sintomas, como falta de concentração, visão embaçada, aumento do apetite, sede em excesso, vômitos, dores estomacais, de repente tem uma perda de peso muito acentuada, muita vontade de urinar, um cansaço inexplicável, problema de cicatrização, porque é uma doença que causa uma síndrome metabólica. E quando a gente fala da diabetes, o cuidado com ela é porque ela pode afetar vários órgãos do nosso corpo, como o coração, como o sistema circulatório, como os rins, o cérebro. Então você precisa controlar essa doença. E esse exame da glicemia, um dos parâmetros utilizados nos sinais vitais, que a gente utiliza o que? O glicosímetro, que é utilizado através desse aparelho, onde você utiliza essa canetinha para você fazer o quê? Furar o seu dedo e através da fita de glicemia, que é essa daqui, você coloca a fita no aparelho e aí essa fita, você coloca a gotícula de sangue na fita e o aparelho vai ler aqui e ele vai dizer a quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea. Então, é um fator de sinal vital muito importante, porque através desse parâmetro de sinal vital, a gente consegue saber se o paciente está num processo de hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, assim, se o paciente fizer um exame de glicemia em jejum e ele der de 70 a 99, tá tudo bem, ele está dentro dos padrões normais. Se ele já tiver comido algo e ele fizer o exame de glicemia e a glicemia der de 100 a 140, ok, também está tudo normal. Então, cuidado com os parâmetros, cuidado com a alimentação, procure sempre o médico e faça seus exames de rotina, tá?
E eu deixo aqui um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.